página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Eu sou a videira, vós as varas. Jesus. João 15, 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto de seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Prezados irmãos e irmãs, a paz de Deus conosco sempre e com nossas famílias. Nós hoje daremos início ao estudo de O Livro dos Médiuns, no trabalho novo que o GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, começa a realizar através da internet, das 3 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é estudado em 5 reuniões públicas no GEFA por semana e que agora faremos de 15 em 15 dias, num tempo menor, online. É uma oportunidade que temos muito boa de estudarmos no conforto do nosso lar, sem ter trabalho de sair de casa, de uma maneira que podemos rever quando quisermos, no melhor momento, junto com quem desejarmos, ou seja, é para nós estudarmos mesmo. Essa experiência está sendo muito boa na humanidade que a pandemia está trazendo. O Livro dos Médiuns, ele foi, assim como todos os 5 livros das obras básicas da doutrina espírita, ele foi escrito por Allan Kardec, com a total participação, orientação, supervisão, revisão dos espíritos superiores que fizeram com que a doutrina espírita, comandaram este processo de a doutrina espírita chegar até os corações. No filme Kardec, esse método usado foi muito bem explicado,
Em mais de 1000 lugares do mundo foram coletadas mensagens de diversos médiuns desconhecidos entre si, de todas as classes sociais, de todos os lugares, e foram enviados para que Kardec e sua esposa Amélie Boudet se dedicassem integralmente a esse trabalho de luz e passaram a aplicar o princípio da concordância universal, onde só foi considerado como uma informação verdadeira aquelas que foram comuns a todas as mensagens. Informações novas, porque naquele tempo isso não existia. No livro dos médiuns, na folha de rosto que nós vamos ler agora, diz o seguinte: o livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Olha quanto assunto! E esse livro, o Livro dos Médiuns, é a continuação de O Livro dos Espíritos. O primeiro livro da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns foi o segundo, 1861, e o Livro dos Espíritos foi trazido em 1857, num trabalho fascinante, apaixonante. É a parte filosófica da doutrina espírita. É um livro todo de perguntas e respostas, que de uma forma didática, porque Kardec era um pedagogo, o principal colaborador de Pestalozzi na França, então ele tinha todo o preparo para ser o codificador da doutrina espírita. Então o Livro dos Espíritos, ele trata de questões fundamentais para se entender o Livro dos Médiuns, como Deus, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a reencarnação, a imortalidade do espírito, a parte científica da doutrina espírita e a parte filosófica. A parte científica, porque ele fala da criação do universo, dos fluidos, mas o Livro dos Médiuns é totalmente a parte científica da doutrina espírita, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral da doutrina espírita, mas todos tratam da moral, que é o fundamental. Então, Livro dos Médiuns. De que é composto o Livro dos Médiuns? Ele é composto de duas partes. Na primeira parte, deixa eu pegar uma cola aqui que o meu roteiro caiu no chão. Um momentinho. Pronto. Os percalços do caminho. Na primeira parte, há 4 capítulos no Livro dos Médiuns, que fala sobre os espíritos. Na segunda parte, há 32 capítulos. E eu separei uns 9 ou 10 só para dar um aperitivo para quem ainda não estudou o Livro dos Médiuns. Da ação dos espíritos sobre a matéria, parte importantíssima que o Livro dos Espíritos também trata. O laboratório do mundo invisível, impressionante, interessantíssimo, todo mundo ama estudar esse capítulo, porque ele fala coisas assim incríveis que parece ficção científica, mas não é. São fatos comprovadamente demonstrados. Dos lugares assombrados, dos médiuns, formação dos médiuns,
os vários tipos de mediunidades, os mais importantes tipos atualmente, os mais importantes, mas que no início, quando apareceu, quando as mediunidades começaram a aparecer no planeta, que não é a doutrina espírita que trouxe a mediunidade, os médiuns já existiam desde sempre, só que os espíritos trouxeram esse estudo através da doutrina espírita e com que Kardec fez uma colocação toda didática, extremamente clara e objetiva. Então fala dos médios, da formação dos médios, os diversos tipos de mediunidade, das mais comuns, psicografia, psicofonia, os médios curadores, os médios de pressentimento, a vidência, etc. Todos eles são estudados no livro dos médios. Depois fala sobre o charlatanismo e o embuste. São alertas importantíssimos para quem trabalha com mediunidade, seja na doutrina espírita, seja em qualquer trabalho mediúnico, que em outros credos, outras religiões também existem. Porque a mediunidade não é da doutrina espírita, queridos irmãos. A mediunidade existe desde sempre, mas ela foi foi pesquisada, trabalhada com extrema atenção e com todo um processo de estrutura realmente pela doutrina espírita. Depois se fala sobre a obsessão, assunto importantíssimo para a humanidade, porque todos nós passamos pela obsessão em algum momento da vida, e muitos passamos por muitos momentos da vida, para não dizer muitíssimos, ou sempre. E um outro que consideramos importantíssimo no nosso alerta é a importância moral do médium. Porque a mediunidade pode ser uma solução de luz, de equilíbrio, de saúde, de felicidade, quando ela é entendida, trabalhada e bem usada com amor pelo bem e para o bem de todos. E quando ela é usada com interesse pessoal, por dinheiro, por vingança, por mágoas, planejamentos escusos de toda ordem que possamos imaginar, ela é realmente extremamente prejudicial à humanidade. Então, isso em relação ao livro dos médiuns. No livro dos Espíritos, que nós citamos há pouco um aperitivo também, para que todos tenhamos essa consciência que agora, havendo esse estudo no GEFA, que podemos fazer em casa, nós todos podemos aprender bastante coisa para sermos pessoas melhores. Mas lembramos algo extremamente importante, que todos nós, espíritas ou não espíritas, quando entendemos, muda completamente a nossa vida. Nós sabermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da vida. Essas perguntas são fundamentais para a gente tomar importantes decisões de mudança e de crescimento. Quem somos? Somos espíritos imortais. A morte acaba apenas com o corpo. O espírito continua. Para onde? Para o mundo espiritual, onde ele continua realizando o seu progresso de espírito. E que depois, de acordo com o balanço que ele faz das suas diversas vivências, experiências, de outras vidas anteriores à última que ele deixou, ele se avalia, tem a total consciência, onde não pode esconder a própria consciência, e ali, com o auxílio dos instrutores espirituais, trabalhadores a serviço da lei divina
no universo novos planejamentos movidos pela consciência, que é o nosso juiz absolutamente justo, do qual não podemos fugir de forma alguma. Começamos a traçar novos projetos para o progresso do nosso espírito, que um dia terá como objetivo final a perfeição possível, que é o completo progresso intelectual e moral. Isto é a perfeição. Mas até lá, as nossas imperfeições morais, num planeta de provas e expiações como é a Terra, elas nos trazem muito sofrimento, porque foi o que construímos. Não há mágica na evolução. Nós somos aquilo que fazemos no passado e hoje. Sofremos e nos alegramos com as conquistas que vamos tendo. As obsessões, a interação do mundo espiritual sobre nós é exatamente de acordo com as nossas realizações do passado, com os nossos erros e os nossos acertos. No livro dos médiuns se estuda com bastante detalhe sobre a mediunidade ostensiva, que é uma característica natural que já nasce conosco. São esses médiuns que falamos anteriormente, que tem a mediunidade da psicografia, psicofonia, dos pressentimentos, né, de ouvir os espíritos, de perceber, de ver os espíritos. Esta mediunidade é uma característica orgânica que algumas pessoas, muitas pessoas trazem. Mas, importante, todos somos médiuns, todos. Nós, os encarnados, somos médiuns, porque o que é ser médium? É interagir com os espíritos desencarnados, e todos somos médiuns. Agimos, exercemos influência sobre os espíritos e eles exercem influência sobre nós. Influências boas e influências más, de acordo com a nossa sintonia. Por esse motivo que estudar a parte moral da doutrina espírita e de todas as religiões, para sermos pessoas do bem e nos melhorando a cada dia, esses esforços e buscas são fundamentais para nós escolhermos e sermos escolhidos pelas nossas companhias espirituais. Porque não adianta nós querermos os bons espíritos se agimos ainda no mal, não controlamos os nossos pensamentos, trazemos muitos erros do passado, muitas vinganças e ódios e crimes do passado que esquecemos, graças a Deus, mas pelos quais somos responsáveis e vamos ter que corrigir. E nesta correção, a misericórdia, a bondade de Deus, que é misericordiosa e justa e é cheia de amor, ela nos coloca sempre, no momento em que estamos fortes, à frente com os nossos inimigos do passado. Mas, lembrando, queridos irmãos, que Deus é amor, mais justiça e cheio de misericórdia, onde temos que corrigir tudo aquilo que erramos agora ou no passado. Ou seja, muitas obsessões, todas as obsessões, elas se derivam dos nossos erros do passado ou do presente, quando fazemos as más escolhas das companhias, dos pensamentos, das atitudes, dos planos, às vezes terríveis, com pessoas com as quais nos unimos para alcançar objetivos escusos. Então, tudo isso é estudado nesse livro, que é um tesouro, o Livro dos Médiuns, e que precisamos realmente ler e depois estudar a vida inteira, porque a cada momento que estudamos temos nova maturidade
para entender. Que possamos ter sido úteis de alguma forma com as nossas colocações e que Jesus nos abençoe, os nossos anjos da guarda, espíritos queridos que nos acompanham, estão sempre atentos às nossas necessidades, que eles possam nos envolver no seu amor profundo e que a misericórdia e a bondade de Deus nos acompanhe sempre.